Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre Grêmio 0, Juventude 1, 2, 3, que acaba de acontecer no Alfredo Jaconi. E esse não é o jogo que a gente acaba explicando necessariamente técnico ou taticamente. Eu sei, eu sou o cara que, pra quem me conhece ou acompanha meus conteúdos, eu não falo tanto de tática aqui porque eu não sou necessariamente, não é essa a minha proposta profissional, eu faço mais reportagens e algumas opiniões em jogos, mas eu creio que o futebol se resolve assim. Com um jogador bom, com tática decente, com bom treinamento, com a técnica apurada e tudo que envolve o futebol. Mas o futebol também tem o seu lado futebolístico, tem o seu lado boleiro, tem o seu lado mental, tem o seu lado psicológico. E a crise do Grêmio, ela não vai ser explicada somente dentro desse campo, dentro de um quadrado, dentro da situação. Ela é uma crise futebolística. O momento do Grêmio ele tem que ser trabalhado assim, porque hoje o Grêmio fez um jogo típico de quem cai para a segunda divisão. O jogo de um time grande, de um clube grande, de uma instituição grande que está jogando, está desempenhando, está trabalhando para cair para a segunda divisão. Tal qual todos nós estamos vendo o Fluminense fazer, tal qual todos nós estamos vendo o Corinthians principalmente fazer e que já vimos em outros momentos e vimos em 2021. O Grêmio hoje não se explica somente pela questão técnico e tática. O Grêmio se explica pela questão futebolística. E a grande realidade, a grande verdade para mim é o Grêmio, neste momento, deu um sinal claro, mas com holofotes, com letras garrafais, com banners e outdoors mostrando para todo mundo. Olha, eu tô apontando para todos que desse jeito eu vou cair. Gente, se a gente for olhar, vamos olhar o jogo do Grêmio. Vamos tentar olhar alguns sinais do que está acontecendo no Grêmio. O goleiro é um revezamento. O Renato faz um revezamento de goleiro. E aí ele coloca o Rafael Cabral, que do nada surge lá. E os dois primeiros gols que ele toma, olha, no mínimo a gente pode discutir. Ah, mas foi no cantinho. Mas talvez dava pra ir. O próprio terceiro gol, eu sei que é um pouquinho mais difícil de cabeça, mas também tinha como ter saído por ali e tudo mais. Só que como é que eu vou falar para um goleiro que não estava jogando e que do nada aparece como titular e do nada vira o salvador? Para mim ele é o menos culpado disso. Pedro Jeromel, um grande ídolo, um grande zagueiro, um dos maiores da história do Grêmio, o maior zagueiro que eu vi jogar com a camisa gremista e que provavelmente você também viu jogar. Ele faz 45 minutos, sai no intervalo e um dos gols poderia ter afastado melhor, mas também, cara, o Jeromel é o cara que mais precisa ser preservado nessa história toda. E ele, além de ser exposto, é sacado para o treinador colocar outro meia, outro atacante e improvisar um volante mais recuado, fazer alguma outra situação, mistura de tática. Mais um elemento que a gente vai olhar o time do Grêmio e vai dizer assim, tá, não é plausível colocar só numa situação, numa questão, tem mais questões, mais situações sendo faladas. Vamos olhar taticamente. O Grêmio começa sem centroavante. E não é porque o treinador achou uma melhor forma de jogar, não é porque é uma convicção do técnico fazer isso, é porque simplesmente a direção não conseguiu contratar ou não conseguiu ter jogadores à disposição. O titular, Diego Costa, todo mundo de alguma maneira mordeu pelo menos um cantinho da língua, porque ele jogou muito mais do que se deveria, ou que se imaginava e que todo mundo falaria. Beleza, só que vamos para a segunda parte, cadê o reserva? Não tem, absolutamente. Vamos combinar? O André Henrique, se não tivesse lesionado, se tivesse à disposição, todo mundo sabia que não era ele o cara e o Grêmio vai lá e compra esse jogador. Outra, o João Pedro Galvão dessa vez não estava à disposição, mas que bom, né? Precisou o próprio atleta ter a decência de, depois de tudo que aconteceu em Caxias, nessa vez no estádio do Centenário, ele chamar os dirigentes e dizer, gente, não tem clima pra mim aqui, não há o que eu fazer, eu tenho mais 20 dias de contrato, tá ruim pra mim, tá ruim pra vocês, eu entro, prejudico o time, eu não consegui fazer acontecer, vamos seguir nossa vida. Mais uma ponta de que o Grêmio não se explica só técnico e taticamente, o Grêmio se explica futebolisticamente. Toda a questão que envolve o bastidor do futebol tá errada e precisa de um próprio jogador corrigir um erro que a diretoria do Grêmio tá fazendo e tá vendo as coisas acontecerem e que não corrige. Galera, o Grêmio é 18º colocado no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está na zona do rebaixamento. E sabe qual tem sido o discurso repetidamente do treinador? Quando todo mundo está ali desesperado, vai para a entrevista coletiva, todo mundo conversa com o treinador, ele diz, calma, na sequência nós vamos atropelar os nossos adversários. Temos 2 jogos atrasados.
olha, outra coisinha que ninguém consegue engolir, eu imagino que pelo menos ninguém consegue engolir. E ele fala, daqui um pouco o Grêmio vai para o seu lugar. Mas olha, o que seria o lugar do Grêmio? Será que o lugar do Grêmio é, bom, faz uma arrancada, mas ó, vitória, os times que estão ali naquela zona ali, tipo, fiquem tranquilos, na sequência o Grêmio vai humilhar vocês, vai atropelar, vai chegar lá na 13ª colocação, 12ª colocação e vai ir para o seu lugar. Mas onde é que eu tava que o mundo mudou, que esse é o lugar do Grêmio? Aonde que nós paramos para achar que este era o lugar do Grêmio? Galera, o Juventude atropelou o Grêmio. O duelo tático, Roger versus Renato, o duelo físico, Roger versus Renato, o duelo anímico, o duelo mental, o duelo psicológico, o duelo de qualquer do Roger com o Renato, ele foi amplamente superior. E aí tu vai dizer, tá, JB, mas a gente tem que ter o seguinte, o Vidiaçante tá voltando só agora da Copa América, o Renato não tinha o Diego Costa, o Renato não tinha o Soteldo. Verdade. O Roger também não tinha o Diego Costa, o Roger também não tinha o Soteldo. Ele tinha o Eric Farias, bom jogador, o Gilberto, que a gente conhece, que eu até gosto, acho bom jogador, mas que se tivesse no Grêmio estaríamos reclamando, dizendo que não era o nível, a qualidade, o jogador que se imaginava que deveria estar performando aqui, e mesmo assim o Juventude foi lá e não só dominou o Grêmio, o Juventude massacrou o Grêmio, a ponto... eu até revi o lance, o impedimento acaba sendo bem anulado, tem uma primeira linha mais fina que ela é traçada e essa primeira linha mais fina mostra que, cara, é centímetro, talvez por 2 centímetros o Juventude, o Edenilson tá impedido no gol do Juventude, a gente pode reclamar uma outra coisa, mas fica feio. Então o gol do Edenilson no primeiro tempo ele foi bem anulado, é só olhar, eu sei que é difícil, mas é um nariz de diferença, é 2 centímetros, cara, aí tem que reclamar com a FIFA manda assim e tal, a gente até pode agora com as novas tecnologias mudar isso mais pra frente, mas não tem. Só que fica feio se alguém do Grêmio for reclamar, vai ficar choro de perdedor, o Grêmio tomou um chocolate, o Grêmio tomou assim uma roda dos caras. E dessa vez não tem como dizer, mas a gente estava aqui abalado, estávamos longe dos nossos torcedores, a tragédia, é o tempo parado, é um acúmulo de jogos. O Juventude também está no Rio Grande do Sul, também tem a tragédia, também tem o acúmulo de jogos, tem quase tudo do que Grêmio, a única diferença é que já estão jogando no seu estádio, e eu sei que isso faz diferença. Mas assim, beleza, se for colocar esse asterisco, então faz o seguinte, cara, joga para não cair, abre mão de tudo que tem das vagas das Copas e entrega os tacos, aí a temporada acabou, joga limpo com o seu torcedor pelo menos e não ilude ninguém. Se esta for a desculpa, porque nós estamos com todas as desculpas aqui sendo colocadas umas atrás das outras. E eu nem consigo, nesse vídeo pelo menos, analisar especificamente o caso de um jogador. Olha, eu sempre faço aqui no canal, né, um ranking, um pódio, o cara que foi melhor, o segundo melhor, o terceiro, ou não, esse jogador não foi bem. A real é que todo mundo foi mal. A real é que qualquer escolha do Renato foi mal. A real é que qualquer jogador em campo também comprometeu. Mas é isso que eu te disse. O Grêmio não é um conjunto de coisas só. O Grêmio é uma série de circunstâncias que se explica futebolisticamente. E futebolisticamente eu tenho que vir dizer aqui. Ou alguém dá choques no vestiário e pega e diz assim, peraí, vamos lá, fazer tipo o Cuca fez com o Fluminense aquela vez em 2009, acho que foi, que o Fluminense não caiu assim por um milagre, ou várias outras arrancadas que já aconteceram na própria história gremista, ou este é uma partida típica de time que foi rebaixado. O Grêmio está performando tal qual o time que é rebaixado, e isso está sendo esfregado na cara do presidente Guerra e do Renato. Ou eles fazem alguma coisa, ou sinto dizer que já caiu. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.